Lá em Porto Alegre, Silmar César Miller e nós aqui todos comovidos com a tragédia no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso para não perder aí tempo por conta dos números e não perder a atualidade. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, a tragédia aqui que a gente já vai comentar daqui a pouquinho, que não terminou. Aliás, está em pleno andamento neste momento. Vamos começar pelo nosso mercado financeiro nesta segunda-feira, uma semana importante. Tem reunião do Copom, começa amanhã, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, para ver como é que fica a política de juros aqui no Brasil. Possivelmente é uma decisão importante de mudança de curso na política de juros. O mercado está refletindo essa expectativa. O dólar volta a subir, subindo 0,2% nesse momento, R$ 5,08 é a cotação da moeda americana. Mercado de ações, o índice Bovespa 93 com leve alta de 0,2%. Petróleo lá fora, tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, subindo 0,7%, $83,50 o barril. Mercado de commodities agrícolas, soja e milho em alta na Bolsa de Chicago, já refletindo diretamente aqui a situação do Rio Grande do Sul e praticamente de todo o sul do país. É o estado, o segundo maior produtor de soja do Brasil, e isso muda o perfil da safra brasileira com o que está acontecendo aqui. Muitas perdas na produção de soja aqui do estado gaúcho. Na reta final, a colheita estava se encaminhando para o final, aí vem essa surpresa toda que derruba todas as previsões, que eram otimistas até agora em termos da produção gaúcha de soja. E isso já afeta o mercado internacional. Então, soja subindo aqui em 2 dígitos aqui na Bolsa de Chicago, 1,1% nesse momento. Milho acompanha, sobe 0,7%. Trigo também em alta, 0,8% nesse momento. Na Bolsa de Nova York, o comportamento é misto. O açúcar sobe 1 ponto percentual, suco de laranja também, 0,1%. Na contramão, cai o preço do algodão, 1,4% nesse momento. Café arábica também, com desconto de 1,8%. Cacau, sofrendo uma correção forte depois das fortes altas do mês de abril. Agora em queda de 4,5% na Bolsa nova-iorquina. Boi gordo no mercado futuro da B3 também abrindo a semana em queda de 0,3% nos contratos com vencimento mais próximo. Tá vendo? Esse é o retrato do mercado neste momento. É bom lembrar aqui que a soja abriu o dia em queda, mas não resistiu aqui à força compradora do mercado, voltou a subir exatamente por conta do tamanho da tragédia que abate o sul do Brasil. Da tragédia que abate o sul do Brasil, vamos falar um pouquinho da inflação. Projeções para a inflação para este ano de 2024 caíram, enquanto as estimativas para a evolução do PIB e para a taxa básica de juros subiram. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Boletim Focus. A estimativa do IPCA para este ano caiu de 3,73% para 3,72%. Enquanto a previsão para a inflação de 2025 avançou para 3,64%. Enquanto isso, a média das projeções de 2024 para o Produto Interno Bruto subiu para 2,05%. E as expectativas para a taxa básica de juros, a Selic, experimentou uma nova alta nesta semana, passando de 9,50% para 9,63%. Enquanto a previsão para 2025 permanece em 9%. Bom, Silmar, esses são números que acompanham a evolução natural do mercado financeiro, os números que vêm sendo apurados sempre, semana após semana, dia após dia, mas certamente nós teremos algumas mudanças, como você mesmo já alertou, em função do preço de algumas commodities agrícolas que já começam a sofrer perdas no mercado por conta da tragédia no sul do Brasil, né? Eu acho que para frente, aí para o ano, isso vai influenciar. E agora eu acho que uma análise dos números agora é uma análise do que estava acontecendo, porque fatos novos vão surgir e vão influenciar de forma diferente. Principalmente no caso do arroz, alimento básico do brasileiro, o arroz realmente já hoje pela manhã já se vê altas no atacado, puxando os preços lá do interior, que já começaram a subir na semana passada, por conta exatamente do que acontece aqui no sul do país. É bom lembrar que o Rio Grande do Sul responde por 70% da produção nacional de arroz,
Santa Catarina mais 10%, são 80% da safra brasileira estão aqui nesses dois estados do extremo sul. E são os estados mais afetados por essas enchentes que estão ocorrendo, deixam lavouras alagadas, isso vai demorar a baixar essa água. Portanto, boa parte dessa produção que ainda está no campo, ainda tem uns 15% do arroz gaúcho para ser colhido, tudo isso vai se perder. Soja também, soja em terras baixas principalmente, tem muita soja plantada em consórcio com arroz, nas mesmas áreas, também embaixo d'água também vai ter, não há como recuperar isso aí por conta do tempo que leva para essas águas baixarem, praticamente uma semana em zonas mais baixas, que são as zonas de várzea. Mas vamos lá, boletim Focus desta semana. Está mantendo aqui pouca alteração no índice de expectativa da inflação, mas já está aumentando aqui a perspectiva de crescimento do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro. O pessoal está começando a ficar um pouco mais otimista, acompanhando as projeções do governo, uma elevação aqui para 2,05% de crescimento do produto bruto. Mas isso, claro, também tem a sua consequência, uma perspectiva inflacionária. Seja por isso que a gente acabou de comentar, ou seja, o clima que não está dando trégua aqui no sul do país, isso mexe com inflação e mexe com taxa de juros, portanto, como consequência, o Boletim Focus está apostando aqui que o ano vai terminar com a taxa de juros básica, a Selic, em 9,63%. É bom lembrar que há poucas semanas atrás a expectativa era do índice mais baixo, que todo mundo está torcendo que acontecesse, no máximo 9%. Isso já mudou. E isso leva aqui a possibilidade de o Banco Central, na sua reunião que começa nesta terça-feira, amanhã, e tem uma decisão na quarta-feira, possivelmente vai voltar a dosar de forma diferente a queda nas taxas básicas de juros. Não mais aquele meio ponto percentual que vem acontecendo, talvez um pouco menos, justamente por conta de preocupações e precaução com relação à retomada inflacionária. Tá vindo. Então, esse é o retrato e a expectativa dessa situação aqui dos indicadores da economia. Bom, então vamos para a tragédia no sul do Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, porque os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde o final de abril continuam deixando rastros de destruição na área rural. Entidades do setor produtivo já temem pelo pior. De acordo com a Associação Brasileira dos Produtores de Soja no Rio Grande do Sul, a AproSoja, essa é a quarta safra de soja consecutiva em que o estado enfrenta danos por problemas climáticos. Os déficits sucessivos podem agravar a situação financeira dos produtores e do estado gaúcho, visto que o agro é um dos principais pilares econômicos atualmente. Por isso, a AproSoja já pensa em alternativas e sugere 10 anos de moratória, que é um atraso de pagamento com 3 anos de carência e juros condicional para conseguir recuperar a economia. Bom, Silmar, os prejuízos ainda estão sendo imaginados, né? Mas as águas vão baixar, mas todos sabem que vão demorar pelo menos uma semana para baixar. E quando baixarem, depois de uma semana, o solo ainda vai estar encharcado, vai ser difícil iniciar um processo de reconstrução. E as perdas já estarão todas lá, na lavoura, nas granjas de suínos, nas granjas de frango, no pasto, enfim, no arroz, na soja, elas vão estar por lá, as perdas. E aí existe até o risco e a ameaça de uma nova frente fria que está chegando. Eu estava olhando hoje pela manhã pelo satélite, está se formando ali um verdadeiro amontoado de nuvens, como tinha durante os dias. Isso, Mar, estou comentando aqui que as águas vão baixar, mas depois que as águas baixarem, o solo vai estar encharcado. Então, qualquer tipo de reconstrução ou limpeza ainda demora muito tempo. E os estragos no campo, então, esses já foram. Você citou a soja e citou o arroz, mas a gente pode citar tudo de modo geral. Eu imagino que algumas granjas de suínos possam ter ficado debaixo d'água. Você imagina o que vai se encontrar quando a água baixar. Granjas de aves, perdas na soja, no arroz, enfim. Isso tudo traz um cenário muito triste para o Rio Grande do Sul e para a economia. E uma coisa que ficou assim muito visível nos noticiários todos da semana passada. Eu não estou negando uma coisa e nem prejudicando outra, nem alegando outra, mas deu-se muito destaque para o que estava acontecendo na capital, Porto Alegre, os noticiários de um modo geral. Quando, na verdade, o foco, além da capital Porto Alegre, e agora começa a ser,
ele tem que ser no interior. Porque o número de municípios e estradas que estão prejudicados e cidades, municípios sem ligação com estradas, caíram pontes, inundaram rodovias, asfalto cedeu, enfim, população ficou isolada. Aí os prejuízos estão no campo, como você disse, soja, o milho, estou falando aqui granjas de suínos, aves e etc. e tal. Então, o que vamos encontrar pela frente agora nos próximos dias vai ser pior do que as notícias que falavam das enchentes em si. E já são 85, 88 mortos e 111 desaparecidos. Num cálculo prematuro, hein? Prematuro. Que tragédia, Silmar. Também. Bom, o fato de Porto Alegre estar no destaque nesse momento é que uma coisa que não acontecia na capital gaúcha há mais de 80 anos. Desde 1941 tivemos aqui uma enchente histórica, alagou o centro da cidade, e isso nunca mais tinha acontecido. Voltou a acontecer, ou seja, com todas essas mudanças climáticas, às vezes, as coisas voltam a se repetir agora com mais intensidade. Aqui no Rio Grande do Sul já é o quarto ou quinto desastre climático desde setembro, né? Uma sucessão de problemas climáticos. Um estado que já vinha sofrendo com 2 anos de perdas imensas na produção por seca, falta de chuvas. Agora a situação inversa, ou seja, o estado realmente enfrentando uma situação de calamidade contínua, né? Claro, isso é bastante deprimente aqui para todos os gaúchos, e agora todo o esforço voltado para a reconstrução. E olha que a tragédia não terminou, porque as águas continuam descendo e em direção à Lagoa dos Patos, e não atingiu ainda, com toda a intensidade, as cidades mais ao sul, no caso de Pelotas, próprio Porto de Rio Grande, onde tudo deságua, né? A Lagoa dos Patos, as maiores lagoas do mundo, tudo acaba recebendo todo o fluxo dos rios que desce em direção ao mar, né? Então, ainda muita coisa vai acontecer. Parou de chover momentaneamente, tem previsão de volta das chuvas a partir de quarta-feira, enquanto isso, águas continuam descendo e causando destruição por onde passa, né? A tragédia do interior do estado, bom, basta citar o número de municípios. O estado tem 491 municípios, se não me engano, são 348 já com estado de calamidade pública, ou seja, mais da metade do estado sofrendo diretamente. E isso destrói tudo, né? Agricultura, então, não se fala, né? Lavouras alagadas, gado sem pasto, morrendo no campo, granjas de criação de suínos e aves, moinhos, inclusive, que armazenam trigo, soja, também alagados. Tudo isso causa um prejuízo imenso em termos da própria produção e, claro, sem contar, obviamente, vidas humanas. Não só